No episódio de hoje, examinamos 5 encontros fatais envolvendo indivíduos que ignoraram avisos e cruzaram limites destinados a manter as pessoas vivas, desde um corredor de vida selvagem, onde o perigo esperava atrás de cercas baixas, até uma praia lotada, onde predadores se moviam sob águas calmas. Começamos com a primeira história, onde um passo além da barreira coloca uma mulher diretamente ao alcance de um predador feito para matar. Era 14 de maio de 2016, e a região do Panhandle de Oklahoma se estendia plana sob um céu nublado à tarde, a paisagem interrompida apenas por cercas, caminhos de cascalho e alguns edifícios desgastados ao longo da estrada. Um corredor de vida selvagem designado cortava a área, marcado por cercas baixas destinadas a manter veículos fora, em vez de pessoas dentro. Placas de aviso desbotadas pendiam dos postes, fáceis de ignorar em um lugar que não parecia perigoso à primeira vista. Carla Blight tinha 26 anos, era trabalhadora de meio período em cuidados infantis, complementava sua renda com trabalhos de babá pagos em dinheiro e viajava de carro como uma oportunidade para enriquecer suas redes sociais. Ela já havia discutido 2 vezes naquele dia, uma vez com um atendente de posto de gasolina sobre as regras de estacionamento e novamente com um casal de turistas que a alertou de que a área à frente era restrita. Ela os dispensou, riu e disse à irmã que as pessoas faziam drama por nada. Quando o carro passou por um trecho de terra aberta logo após a rodovia, Carla insistiu que parassem. A cerca era baixa, o terreno plano, e para ela, isso significava inofensivo. Sua irmã hesitou, apontando para placas de aviso desbotadas perto da saída. Carla mal olhou para elas. Ela comentou que sinais como aquele eram destinados a pessoas que não sabiam se comportar. Ela saiu primeiro, já com o telefone na mão, visivelmente irritada por alguém estar atrasando-a. As crianças ficaram perto do carro enquanto Carla avançava, limpando a poeira de suas calças jeans e examinando a área como se a questão já estivesse resolvida. A paisagem estava despojada e exposta. Terra desbotada pelo sol, cascalho solto rangendo sob os pés, cerca de arame caindo e postes de madeira deformados, deixados de sinalizações antigas. O vento movia-se irregularmente através da vegetação rasteira. Não havia sombra, abrigo, nem razão para permanecer, a menos que alguém quisesse provar um ponto. Um homem passando a pé mencionou avistamentos recentes de vida selvagem e a advertiu para não cruzar a cerca. Carla não parou. Ela respondeu sem se virar, dizendo que seria rápida e que todos precisavam relaxar. Quando os pássaros de repente levantaram do mato, ela sorriu e disse que provavelmente eram coelhos. O silêncio abrupto que se seguiu passou despercebido. O que ela não conseguiu ver foi um movimento logo além do caminho. Um leão da montanha macho adulto, provavelmente um animal dispersante transitório, estava usando a vegetação rasteira para se esconder. Machos adultos podem ultrapassar 140 libras e são capazes de cobrir 15 a 18 pés em um único salto. Leões da montanha dependem de emboscadas e força explosiva, geralmente visando a cabeça ou o pescoço superior para incapacitar rapidamente a presa. Carla passou por cima da cerca de limite, comentando que mal era uma cerca. Ela se agachou levemente, virando as costas para enquadrar a foto. Alguém gritou para ela se mover. Ela levantou uma mão em desdém, olhos fixos na tela. Um silêncio repentino caiu. O único som era o pó estalando sob seus pés. O leão da montanha fechou a distância de 3 metros em menos de um segundo. O impacto empurrou Carla para frente, enquanto as mandíbulas do animal se fechavam na base do seu crânio e na região cervical superior. A mordida causou uma lesão catastrófica e imediata, fraturando as vértebras cervicais superiores e esmagando o pescoço, comprimindo as principais artérias e causando quase instantaneamente a incapacitação. Seu telefone caiu enquanto seu corpo se sacudia uma vez, um movimento reflexo antes de ela desabar. Testemunhas descreveram mais tarde um som breve e sufocado. Muito breve, para ser registrado como um grito antes de seu corpo ficar imóvel. O leão soltou quase imediatamente quando Carla caiu, recuando enquanto gritos e movimentos surgiam da multidão. Sangue se acumulou sob sua cabeça enquanto o animal recuava para o mato, assustado pelo barulho repentino e pelas pedras sendo lançadas. Vários adultos gritaram e jogaram pedras à distância, mas ninguém conseguia se aproximar com segurança. A irmã de Carla desabou perto da cerca, gritando seu nome. Alguns espectadores levantaram os telefones antes de perceberem o que estava acontecendo. As suas filmagens capturaram apenas movimentos súbitos, gritos de pânico e pessoas recuando. O ataque em si durou menos de 10 segundos. Os serviços de emergência foram chamados imediatamente. Os delegados chegaram aproximadamente 12 minutos depois, seguidos por oficiais da vida selvagem. Carla estava sem resposta, com trauma crânio-cervical maciço e hemorragia extensa. Os paramédicos confirmaram a morte no local. O legista, posteriormente, documentou uma transecção fatal da medula espinhal cervical alta, fraturas na base do crânio e lesões graves nos tecidos moles, consistentes com um ataque de um grande predador selvagem. A morte teria ocorrido quase instantaneamente devido à interrupção neurológica e choque neurogênico. A área foi fechada naquele dia. Oficiais da vida selvagem aumentaram as patrulhas e instalaram novas sinalizações, alertando sobre o movimento ativo de predadores pelo corredor. O leão da montanha foi rastreado brevemente, mas não localizado. Nenhum esforço foi feito para capturar ou destruir o animal. Vários transeuntes capturaram os momentos em seus telefones, mas as filmagens não foram divulgadas. Nas semanas que se seguiram, as crianças que testemunharam o ataque exibiram mutismo prolongado e reações agudas de estresse. Como Carla, outra mulher ignoraria os avisos, acreditando que a familiaridade a mantinha segura.
Mas a natureza tinha outros planos ao longo de uma trilha na Califórnia, onde a rotina se mostrou mortal. Era 22 de setembro de 2014, e uma trilha estreita no Canyon cortava as colinas secas fora de uma tranquila comunidade nas colinas da Califórnia, serpenteando entre arbustos e rochas desbotadas pelo sol. O caminho era familiar para os moradores locais, usado à noite por caminhantes e donos de cães, à medida que a luz do dia desaparecia. À medida que o sol se punha e as sombras se estendiam pelo trilho, o canyon ficava quieto, suas dobras rochosas e arbustos baixos escondendo um predador que se misturava facilmente à paisagem. Jennifer Denton tinha 61 anos e era bem conhecida no circuito do canyon. Os vizinhos disseram que ela caminhava quase todas as noites à mesma hora, com a coleira na mão, mantendo o mesmo ritmo independentemente do clima ou da estação. Uma funcionária aposentada de um escritório regional de seguros era lembrada por ex-colegas como alguém que corrigia os outros publicamente e reagia agressivamente quando as políticas mudavam. Ela morava sozinha em uma pequena casa de estuque, voltada para um espaço aberto e raramente alterava suas rotinas. Nos meses que antecederam o incidente, os avisos sobre a vida selvagem aumentaram. Panfletos, alertando os moradores sobre a atividade de pumas, foram colados no quiosque da trilha e substituídos várias vezes após serem arrancados. Postagens em fóruns comunitários documentaram avistamentos perto do corredor de drenagem. Vários vizinhos mais tarde disseram aos investigadores que haviam mencionado os avisos diretamente a Jennifer. Ela supostamente os ignorou, dizendo que caminhava pelo canyon há décadas e nunca tinha visto nada maior que um coiote. Ela não carregava nenhum tipo de dissuasor e continuava caminhando ao anoitecer. Na noite do incidente, ela saiu pouco antes das 6h40 da noite, esperando completar seu percurso habitual. 2 grandes sinais de aviso foram instalados na entrada da trilha no início daquela semana. Vários caminhantes disseram que Jennifer passou por eles sem diminuir a velocidade. Um pequeno grupo estava por perto, debatendo se deveriam voltar. Um caminhante a alertou de que um leão tinha sido visto mais adiante no canyon e sugeriu que ela reconsiderasse entrar sozinha. Segundo testemunhas, Jennifer parou apenas o tempo suficiente para discutir. Ela disse que os avisos eram exagerados e acusou os outros de entrarem em pânico por causa de boatos. Quando outro caminhante apontou a hora e a trilha estreita à frente, ela o interrompeu e continuou em frente, puxando seu cachorro atrás dela. Além da entrada, o canyon se estreitava rapidamente, paredes íngremes de terra se erguiam de ambos os lados. Pedras grandes alinhavam as bordas da trilha e a vegetação densa pressionava de perto. A grama seca se movia com a brisa e a visibilidade caía drasticamente nas curvas cegas, onde a vegetação bloqueava a linha de visão para menos de 6 metros. Os pumas no sul da Califórnia geralmente pesam entre 150 e 55 quilos e podem correr até 65 km por hora em curtos intervalos. Eles caçam por emboscada, confiando na ocultação e aceleração súbita, atacando mais frequentemente por trás. Sua mordida fatal é geralmente direcionada à nuca ou ao pescoço lateral, visando a coluna cervical, as artérias carótidas e as vias aéreas superiores. O crepúsculo é um período de alto risco, especialmente em corredores estreitos que canalizam tanto presas quanto predadores. Mais adiante no canyon, Jennifer encontrou um corredor saindo. Ele mais tarde disse às autoridades que a trilha tinha ficado anormalmente silenciosa e que ele tinha voltado por causa de relatos recentes sobre a vida selvagem. Ele avisou Jennifer e sugeriu que ela saísse com ele. Segundo seu depoimento, ela respondeu de forma brusca que caminhava na trilha todos os dias e continuou sem diminuir o passo. O corredor hesitou, depois deixou a área, descrevendo mais tarde a troca como profundamente perturbadora. Cerca de 10 minutos depois, caminhantes em uma crista acima do canyon ouviram um único grito agudo interrompido abruptamente, seguido por latidos frenéticos. Jennifer foi atacada por trás. Um leão da montanha surgiu de um matagal denso ao longo da trilha, fechando a distância sem aviso. Seu corpo a atingiu baixo e com força, derrubando-a para frente enquanto suas mandíbulas se fechavam em seu pescoço, logo abaixo do crânio. O impacto a jogou de cara no chão, esticando a guia. Não havia sinais de que ela viu o animal antes do contato. O leão manteve a mordida e pressionou seu peso sobre a parte superior das costas dela, prendendo seu peito no chão. Ajustou sua pegada, comprimindo o pescoço e as vias aéreas superiores, enquanto suas patas dianteiras ancoravam seus ombros. A guia do cachorro soltou-se, enquanto o leão a arrastava vários metros para dentro da vegetação mais densa, os sapatos cavando sulcos rasos na poeira. Testemunhas descreveram mais tarde ter ouvido um breve som de engasgo, provavelmente um esforço respiratório involuntário causado por compressão das vias aéreas e aspiração de sangue antes de todo o movimento parar. A perda de consciência teria ocorrido rapidamente, devido à compressão combinada da artéria carótida, interrupção da coluna cervical e obstrução das vias aéreas. O leão permaneceu brevemente, mantendo a pressão até que a resistência cessasse, depois se desengajou e subiu a colina. O cachorro fugiu pela trilha, latindo freneticamente enquanto corria em direção ao estacionamento. Quando os caminhantes se aproximaram minutos depois, o animal já havia ido embora. O corpo de Jennifer estava parcialmente oculto pela vegetação. O exame revelou trauma grave no pescoço, incluindo feridas profundas por perfuração, tecido mole esmagado e lesões na coluna cervical, consistentes com a mordida de um grande predador. Abrasões nas mãos, joelhos e rosto eram consistentes com o impacto inicial para a frente. Havia pouca evidência de atividade defensiva sustentada. Às 6h58 da tarde, uma vizinha ligou para o 911, depois que o cachorro apareceu na porta da frente dela, arrastando a coleira e latindo continuamente. Delegados e paramédicos chegaram ao início da trilha em 14 minutos e chegaram à cena pouco depois, movendo-se cautelosamente pelo corredor. Jennifer foi declarada morta ao chegar.
O legista listou a causa da morte como asfixia, devido à compressão do pescoço, com trauma associado à coluna cervical causado por um ataque de leão da montanha. O tempo estimado desde o contato inicial até a morte foi bem inferior a 90 segundos. A toxicologia foi negativa. Oficiais de vida selvagem rastrearam o leão mais tarde naquela noite e o mataram a menos de 1 milha de distância. Era um macho adulto em más condições corporais, consistente com estresse nutricional e pressão territorial. Mas os predadores não estão apenas escondidos debaixo d'água. Alguns atacam sob superfícies calmas, onde segundos importam, e escapar é impossível, como nos rios remotos da Austrália. Era 3 de julho de 2017, em uma curva da planície de inundação do rio Mary, no território do norte da Austrália, onde amplos trechos de água lenta cortam terras planas e abertas sob um céu pálido da manhã. A área parecia calma e sem destaque, o tipo de lugar que as pessoas passavam sem olhar 2 vezes. Mas as margens lamacentas e os canais tranquilos abrigavam alguns dos animais mais perigosos da região. Sinais de aviso desbotados alinhavam o caminho de acesso, fáceis de ignorar, marcando um trecho de água que nunca estava realmente vazio. Marise White tinha 29 anos, uma viajante econômica do oeste do Canadá que se mudava de albergue em albergue com trabalhos sazonais de limpeza e em cafés, controlando cada dólar e discutindo cada despesa. Ela tinha o hábito de reagir sempre que alguém lhe dizia para não fazer algo, especialmente se isso viesse com um aviso ou instrução de segurança. Durante sua primeira semana na Austrália, ela já havia discutido com o gerente do albergue sobre as regras de acesso ao rio e zombado de um guia turístico por exagerar o perigo para evitar responsabilidade. Para Marise, a Austrália não era sobre cautela ou estrutura. Era sobre provar que a maioria das restrições era exagerada. Seu canal de viagens era pequeno, mas ela filmava constantemente, narrando clipes sobre como o comportamento calmo e a observação importavam mais do que o medo. Ela não havia começado a viagem sozinha. Semanas de caronas compartilhadas e acampamentos terminaram em discussões. Quando sinais de alerta apareciam, Marise puxava estatísticas do seu telefone e falava sobre preocupações, insistindo que o risco estava sendo exagerado. Quando o grupo escolheu uma área de natação mais segura, ela se recusou a ajustar. Eles se separaram na manhã seguinte, e Marise continuou sozinha. Na margem do rio, ela ignorou outro aviso, meio submerso, desbotado pelo sol, mal legível, e comentou para sua câmera que a Austrália estragava todos os bons lugares com medo. Ela examinou a água lentamente, narrando o que via. Uma superfície escura e plana, folhas à deriva, sem respingos, nada óbvio. Ela apontou a quietude, o silêncio, dizendo que era assim que o verdadeiro perigo não parecia. Ficar de pé e observar parecia suficiente para ela. Esperar mais parecia desnecessário. Ela deslizou pela margem lamacenta, as botas afundando levemente, parando a menos de 3 metros da água. A lama perto da borda era lisa e úmida, moldada por movimentos repetidos. Ela se agachou, posicionando o telefone para enquadrar tanto o rosto quanto o rio atrás dela. Crocodilos de água salgada são predadores de topo que podem permanecer imóveis por horas, submersos com apenas os olhos e narinas acima da água. Adultos podem ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. A força de sua mordida mede mais de 3.700 libras por polegada quadrada, suficiente para esmagar um carro pequeno. Eles atacam com velocidade explosiva, lançando seus corpos massivos da água para capturar a presa antes de arrastá-la para debaixo da superfície em um giro mortal que desorienta e afoga as vítimas. O rio irrompeu. A superfície agitou-se violentamente quando uma força massiva atingiu de baixo. As mandíbulas do crocodilo se fecharam em torno de sua perna direita inferior, logo acima do tornozelo, esmagando o osso no contato. O puxão repentino a puxou para frente e para baixo, jogando seu peito na lama e tirando o ar de seus pulmões. Seu grito se transformou em um único suspiro agudo, enquanto o animal recuava para águas mais profundas. Seu telefone voou de sua mão e caiu de frente na margem, ainda gravando. Ela arranhou a lama com ambas as mãos, os dedos cavando no solo encharcado, mas o puxão era constante e avassalador. Quando o crocodilo alcançou águas mais profundas, ele rolou uma vez, torcendo violentamente o corpo dela. A força deslocou o joelho e rasgou músculo e pele, enquanto o membro era puxado de lado. O sangue se espalhou rapidamente pela superfície, enquanto ela era puxada para baixo. Seus braços emergiram brevemente, mãos agarrando e escorregando, antes de desaparecerem sob a água opaca. A turbulência durou apenas segundos. Então o rio se acalmou, as ondulações se ampliando até que a superfície parecesse inalterada. Naquele breve momento, a sobrevivência era impossível. A localização remota à beira do rio significava que ela não foi notada como desaparecida até o anoitecer, quando não voltou ao acampamento à beira da estrada e seu equipamento permaneceu intocado. Os guardas florestais foram alertados na manhã seguinte. Os investigadores encontraram marcas claras de arrasto, levando para águas mais profundas e fragmentos de roupas presos em juncos rio abaixo. Uma busca controlada ao longo de 3 dias recuperou restos parciais, tecido mole e fragmentos de ossos a mais de 1 quilômetro de distância. O legista listou a causa da morte como choque hemorrágico e afogamento, devido a lesões traumáticas catastróficas sofridas durante um ataque de crocodilo de água salgada. As descobertas incluíram lesão por esmagamento grave no membro inferior, dano vascular maciço, perda extensa de tecido mole e ferimentos consistentes com submersão forçada e comportamento de rotação mortal. A sobrevivência foi considerada impossível devido à rapidez do ataque e à extensão do trauma. A câmera de Marise estava filmando na margem do rio, mas o material nunca foi divulgado.
Mas os predadores não estão apenas escondidos debaixo d'água. Alguns atacam em terra, onde segundos importam e os avisos chegam tarde demais, como na densa selva de Yellowstone. Era 9 de agosto de 2015, em uma trilha estreita no interior do Parque Nacional de Yellowstone, onde o terreno subia e descia através de uma densa floresta de pinheiros e o ar cheirava a poeira, seiva e agulhas aquecidas pelo sol. A trilha cruzava uma terra moldada por fogo, neve e longos invernos, um lugar onde grandes animais se moviam livremente e nem sempre evitavam as pessoas. Pequenas placas de aviso estavam no início da trilha, fáceis de ignorar, lembrando os caminhantes de que estavam entrando em território de vida selvagem ativa. Marin Kill tinha 42 anos. Era uma avaliadora de seguros regional de Idaho Falls que passava a maior parte do ano catalogando danos deixados por inundações, colisões e tempestades. Risco era algo que ela acreditava entender melhor do que a maioria. Caminhar era como ela testava essa crença. Yellowstone era para ser outro desafio controlado. Trilhas marcadas, perigos conhecidos, variáveis gerenciáveis. Ela dizia às pessoas que não era imprudente, apenas informada. No início da trilha, ela já havia discutido com um guarda florestal voluntário que sugeriu esperar por um grupo devido à recente atividade de ursos. Marin o interrompeu, bateu no cilindro de spray de urso em seu quadril e exigiu saber por que a trilha permanecia aberta se realmente não era segura. Quando outro caminhante mencionou uma ursa com filhotes vista mais cedo naquela manhã, ela zombou e disse que as pessoas confundiam pegadas com avistamentos o tempo todo. Ela começou a subir a trilha sozinha antes que alguém pudesse responder. Ela entrou em uma drenagem rasa, densa de salgueiros e sombras, enquanto a floresta ficou subitamente silenciosa. O vento parou. Pássaros levantaram voo do mato de uma só vez. A quietude se instalou rápida e pesada, do tipo que fazia outros caminhantes hesitarem ou voltarem. Marin não hesitou. Ela continuou subindo, visivelmente irritada com a frequência com que as pessoas atrás dela paravam para debater cheiros, rastros e avisos. Amigos mais tarde a descreveram como metódica, mas inflexível, alguém que não mudava de opinião, uma vez que decidia que estava certa. Ela escolheu a trilha porque era classificada como moderada e oficialmente aberta. O spray de urso balançava em seu quadril, ainda sem uso. Ela acreditava que a preparação justificava seguir em frente, mesmo quando vários estranhos aconselhavam o contrário. À medida que a trilha subia, o solo ficava úmido e a visibilidade diminuía. Salgueiros e pinheiros jovens se fechavam até que as linhas de visão caíssem para 4 ou 6 metros. Curvas cegas se empilhavam uma após a outra, terreno onde qualquer coisa fora da trilha permaneceria oculta até a distância de contato. Marcas de garras frescas riscavam um tronco caído. Vários galhos estavam quebrados à altura do peito. Marin passou por 2 caminhantes descendo rapidamente, rostos tensos, mochilas apertadas no alto. Eles a alertaram novamente, uma fêmea com filhotes a menos de 1 hora à frente. Ela respondeu que, a menos que tivessem realmente visto o urso, estavam especulando. Sem diminuir o ritmo, disse que daria conta e continuou subindo. Ursos pardos em Yellowstone geralmente pesam entre 400 e 700 libras e podem correr a mais de 30 milhas por hora em curtos intervalos. Encontros defensivos ocorrem a uma distância extremamente curta. Quando filhotes estão envolvidos, os ataques são rápidos, vigorosos e focados em incapacitar a ameaça percebida em vez de se alimentar. Marin passou por cima de fezes frescas depositadas diretamente na trilha, ainda úmidas, o odor forte e inconfundível. A vegetação se estreitou ainda mais. Seus passos ecoaram uma vez, depois desapareceram na vegetação. A floresta parecia prender a respiração. Os pássaros ficaram em silêncio quando Marin passou pelo tronco caído. O que se seguiu aconteceu em segundos. Os salgueiros à sua esquerda explodiram. A fêmea cobriu a distância quase instantaneamente. Marin não teve tempo de usar o spray. O impacto a jogou para trás no chão com força esmagadora. A curta distância, o urso colidiu com a parte superior do corpo de Marin. Suas mandíbulas se fecharam sobre o lado esquerdo do rosto e do couro cabeludo dela. A mordida fraturou o arco zigomático e a maxila, rasgando o tecido mole e jogando sua cabeça com força no chão. A perda de consciência foi imediata. O sangue se acumulou rapidamente no solo abaixo dela. A fêmea soltou e mordeu novamente na cintura escapular e na parte superior do pescoço, comprimindo a coluna cervical enquanto deslocava seu peso para frente. Garras rasgaram o torso de Marin, enquanto o urso a arrastava por vários pés para dentro da vegetação e a prendia sob o peito e os membros anteriores, uma postura defensiva comumente documentada em ataques de fêmeas com filhotes para impedir que uma ameaça se levante. Caminhantes na encosta gritaram e fugiram. Um caiu, outro largou uma mochila e congelou antes de ser puxado. O urso desferiu várias mordidas rápidas e golpes poderosos, forças capazes de causar tórax instável, contusões pulmonares e hemorragia interna extensa sem contato prolongado. O ataque durou menos de 1 minuto. Assim que Marin parou de se mover, a fêmea se afastou e subiu a colina. Os filhotes foram vistos brevemente, antes de os 3 desaparecerem na vegetação densa. Após vários minutos, os caminhantes abalados se reagruparam. Um usou um telefone via satélite para contatar os serviços de emergência às 10 horas e 41 minutos da manhã, transmitindo as coordenadas de GPS para a central do parque. Os guardas florestais chegaram aproximadamente 45 minutos depois, avançando cautelosamente com rifles levantados. Marin foi declarado morto no local. O legista do condado documentou trauma crânio-facial catastrófico, múltiplas fraturas faciais, feridas profundas por perfuração, lesão na coluna cervical, fraturas bilaterais das costelas e hemorragia interna extensa, consistente com um ataque defensivo de urso pardo de curta duração e a curta distância.
A morte foi atribuída à lesão cerebral traumática e ruptura da coluna cervical, ocorrendo momentos após o primeiro contato. A trilha foi fechada pelo restante da temporada. Avisos adicionais de alerta foram colocados em todos os pontos de acesso. Os guardas florestais monitoraram a fêmea por vários dias, mas não a sacrificaram, classificando o incidente como uma resposta defensiva súbita em uma área densa perto dos filhotes. Nas semanas que se seguiram, a família de Marin recuperou seus pertences da estação dos guardas. Caminhantes deixaram bilhetes manuscritos na entrada da trilha, avisos não oficiais descrevendo quão rapidamente aconteceu, quão pouca margem havia, e como ignorar os conselhos não oferecia proteção uma vez que a vegetação se movia. Ainda assim, alguns dos ataques mais rápidos não requerem cobertura alguma, ocorrendo à vista de todos, como no oceano ao largo da África do Sul, onde o perigo surge das profundezas. Era 18 de janeiro de 2013, e a praia ao sul da cidade do Cabo já estava repleta de vozes, ondas quebrando e o fluxo constante de pessoas se movendo ao longo da costa. A ampla faixa de areia parecia comum e acolhedora, o tipo de lugar onde as famílias se acomodam sem muita preocupação. Logo ao largo, a água escurecia rapidamente, sua superfície azul fria, escondendo predadores que caçavam nessas correntes há milhares de anos. Placas de aviso desgastadas estavam perto dos caminhos de acesso, desbotadas pelo sol e sal, fáceis de ignorar enquanto os nadadores passavam por elas e entravam no mar. Lauren Jacobs tinha 37 anos. Estava com a água até a cintura perto das boias de aviso, discutindo com um voluntário da patrulha da praia, enquanto sua família esperava mais acima na areia. Ela apontou repetidamente para a água, citando outros nadadores que, segundo ela, tinham entrado antes, exigindo saber por que o limite estava sendo subitamente imposto. Quando um membro da patrulha reiterou o aviso e disse para ela não ir mais longe, Lauren virou-se no meio da frase e continuou em frente mesmo assim. Da costa, nada em seus movimentos parecia imediatamente incomum. Ela avançou firmemente, a água subindo da metade da coxa em direção aos quadris. Vários minutos depois, os banhistas a viram parar, depois se sacudir violentamente enquanto a superfície ao seu redor irrompia. A princípio, a perturbação parecia uma onda quebrando. Então a água escureceu, espalhando-se em pulsos irregulares, e as pessoas começaram a gritar quando perceberam que era sangue. Lauren era uma coordenadora de vendas regional de Nevada, acostumada a vencer discussões através da persistência. Anos de viagem a tinham deixado confortável em ignorar conselhos locais, especialmente quando conflitavam com seu próprio julgamento. Ela falou abertamente naquela manhã sobre nadar regularmente e ser mais capaz do que a maioria, repetindo isso sempre que alguém sugeria ficar mais perto da costa. Esta era sua primeira férias prolongadas em anos, e ela estava determinada a não passá-las atrás de cordas e avisos. No meio da manhã, ela já havia reclamado em voz alta sobre as patrulhas e bandeiras vermelhas, chamando-as de excessivas e inconsistentes. Quando sua irmã a instou a ficar em águas rasas, Lauren retrucou que o medo não iria ditar suas férias. Ela entregou o telefone aos filhos e disse para continuarem filmando, dizendo que só iria longe o suficiente para as ondas quebrarem adequadamente antes de voltar. A água era cinza ardósia, fria e opaca, com um longo gradiente raso que obscurecia a visibilidade abaixo da superfície. Os tubarões brancos patrulham essas zonas próximas à costa usando visão, detecção de vibrações e eletrorecepção, detectando movimento muscular e contraste. Os adultos geralmente medem de 13 a 16 pés e podem pesar mais de 2.000 libras. Seus ataques são tipicamente rápidos, investidas ascendentes a partir da profundidade, frequentemente visando a coxa ou o torso inferior. Bandeiras vermelhas alinhavam a praia e boias de aviso balançavam ao largo após um avistamento de tubarão relatado mais cedo naquela manhã. Os salva-vidas apitaram enquanto Lauren passava pela última boia. Ela olhou para trás uma vez, acenou de forma displicente e continuou em frente. Quando ela parou entre as séries de ondas, as aves marinhas levantaram voo abruptamente mais longe da costa. A superfície ao seu redor se achatou momentaneamente. Testemunhas disseram mais tarde que viram uma sombra larga subir sob ela antes que a água subisse com força violenta. O tubarão atacou de baixo e ligeiramente por trás, mergulhando na coxa superior de Lauren com um impacto tremendo. Suas mandíbulas fecharam-se brevemente, rasgando o músculo e cortando a artéria e veia femoral antes de soltar. A força torceu seu corpo de lado e a submergiu parcialmente. Ela emergiu uma vez, os braços movendo-se em um movimento curto e reflexivo. O sangue jorrou nas ondas, dispersando-se rapidamente. Em segundos, seus movimentos desaceleraram à medida que a perda catastrófica de sangue causou uma queda súbita na pressão arterial e na perfusão cerebral. Ela perdeu a consciência e ficou inerte, seu corpo flutuando de bruços. Gritos se espalharam pela praia. Algumas pessoas correram, outras ficaram paralisadas, apontando para o mar. Os salva-vidas hesitaram brevemente, examinando a água em busca de mais tubarões antes de entrar. Pranchas de resgate foram lançadas com cautela. Quando os salva-vidas alcançaram Lauren, a lesão na parte superior da perna era imediatamente aparente, com destruição extensa de tecido mole e hemorragia descontrolada. Ela não tinha pulso palpável e estava apneica. Os serviços de emergência chegaram pouco depois e a declararam morta no local. Uma avaliação preliminar do legista mais tarde atribuiu a morte à exsanguinação secundária, à lesão vascular femoral traumática, consistente com uma mordida de um grande tubarão branco. A perda de consciência foi estimada em segundos, a dezenas de segundos após o ataque. Não havia ferimentos defensivos, indicando incapacitação súbita. A praia foi evacuada e fechada temporariamente.
As patrulhas de tubarões foram intensificadas, e o monitoramento aéreo e acústico foi aumentado. A família de Lauren voltou para casa mais cedo e recusou entrevistas. As filmagens gravadas da costa foram entregues às autoridades e não foram divulgadas publicamente. Nos anos que se seguiram, os filhos dela se recusaram a entrar em águas abertas. A linha costeira permaneceu externamente inalterada, quieta, comum e indistinguível dos inúmeros outros dias em que o mar não deu nenhum aviso. Obrigado por assistir. Clique no próximo vídeo para ver como momentos comuns se tornam fatais quando as pessoas interpretam mal os animais que já dominaram seu ambiente.